Vamos, com a graça de Deus, continuar os nossos estudos, o estudo final, glorificados pela graça. Qual é o propósito de Deus com o Evangelho? Então, note bem, Adão pecou com a sua esposa, perderam aquele traje de glória e foram expulsos do paraíso. Qual é o propósito do Evangelho? Restaurar aquela veste de glória e levá-los de volta ao paraíso. Esse é o propósito do Evangelho. Restaurar o caráter de Deus no ser humano. Então, irmãos, quando nós falamos de salvação, se vocês prestarem atenção ao ler a palavra de Deus, vocês vão encontrar o seguinte: quando a pessoa aceita Jesus, ela é salva. Ela é salva da condenação do pecado. Porque o pecado, a consequência do pecado é morte eterna. Então, quando a pessoa se entrega a Cristo e é perdoada, ela é salva da condenação do pecado. Mas o pecado causou um desastre muito grande. Será que o pecado é só uma ação que nós praticamos? A gente pode definir pecado com muitas palavras. O pecado, nós podemos pecar por pensamento, por palavras, por ação, por omissão, por silêncio. Se eu vejo alguém fazendo mal e eu fico quieto, eu estou aprovando aquilo. Além disso, quando falamos de pecado, falamos de inclinação que nós temos. Por exemplo, quando nós sentimos desejo de fazer qualquer coisa contrária à vontade de Deus, esse desejo é pecaminoso, é pecado. Percebem o alcance? O que é pecado? Bem, então, qual é o propósito de Deus com o Evangelho? Deus nos aceita em Cristo. Quando aceitamos a Cristo, somos perdoados. Mas continuamos com aquela inclinação para o mal. Quando somos perdoados, aquela inclinação não é eliminada. Recebemos poder para dominá-la. Bem, ao permanecer com Cristo, o Espírito Santo vai eliminando aquela inclinação que nós temos. Isso se chama santificação. Mas a Bíblia fala de três aspectos da salvação. Primeiro, justificação. A pessoa que foi aceita por Cristo, ela está salva. Salva de quê? Da condenação. Está livre da condenação. Mas Deus quer fazer uma obra completa em nós. E agora, quando permanecemos em Cristo, recebemos poder para dominar o pecado e Deus elimina essa inclinação do nosso coração. Mas esse é o segundo. Então, fomos salvos da condenação. Agora estamos sendo salvos do poder do pecado. Recebemos poder para dominar o nosso apetite, as nossas paixões, os nossos maus pensamentos, nosso mau comportamento. Recebemos poder para dominar isto e eliminar, né? Agora, quando Jesus voltar, Ele vai fazer algo mais. Nós vamos receber a glória, toque final de glória. Então, aquela glória que Adão e Eva tinham no Éden, ela é restaurada. Então, vamos ver se gravamos bem esse pensamento. Quando nós aceitamos a Cristo, somos justificados ou perdoados, estamos livres da condenação. Romanos 8:1 diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está claro? Quem está em Jesus está livre da condenação. Mas Deus quer fazer um trabalho mais profundo em nós. Além de nos perdoar, Ele quer nos preparar para viver com Ele no céu. Então a nossa mente é transformada. Romanos 12 diz: somos transformados pela nossa mente. E quando Jesus voltar, vamos receber o toque final de glorificação. Então, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele tinha um corpo como nosso. Corpo exatamente como o nosso. Quando ele ressuscitou, ele recebeu um corpo, chamamos de glorificado. Então, os salvos em Cristo vão receber um corpo glorificado na volta de Jesus. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse último aspecto, que é a glorificação. O irmão Daniel leu em Romanos 5. Observe, irmãos, como que esse aspecto da salvação. Em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Aqui fala que a pessoa que é aceita por Cristo, é perdoada,
ela já pode se alegrar na esperança da glória de Deus. Então, uma pergunta: quando que essa glória vai se manifestar? Na plenitude. Na volta de Jesus, está claro? Então a pessoa que foi perdoada, ela pode se regozijar, ela pode se alegrar na esperança da glória de Deus. Irmãos, eu sempre me lembro de uma irmã, eu já contei esse caso várias vezes para muita gente, uma irmã lá de São Paulo, uma irmã muito simpática, uma irmã, tinha seus 80 e tantos anos, mas sempre alegre, sempre cheia de bom humor, né? Eu cheguei, fui visitá-la e falei: irmã Cristina, como vai a irmã? Ele falou assim: irmão Davi, nunca pergunte a uma pessoa de idade como vai. Eu falei: nossa, o que eu falei que ela está me repreendendo, né? Ela falou assim: irmão, quando encontrar uma pessoa de idade, pergunte onde dói. Onde dói. Será que tem base isso aí? O pessoal está inventando tanto remédio aqui para tirar dor, não é isso? Tem remédio da farmácia, tem remédio natural para tirar dor, né? É dor nas costas, é dor na junta. Então, quando Jesus voltar, esse corpo aqui, cheio de dor, ele vai ser transformado. Então, agora, Deus quer transformar o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente. Mas na sua volta, nós seremos transformados fisicamente também, sem dor nas costas, né? Sem problema. Vamos ter um corpo como o de Jesus, um corpo glorificado. Vamos ver outros textos aqui que falam a respeito disso. Em Romanos 8, versículo 30, além disso, aos que ele predestinou, esses também os chamou. Aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, glorificou. Então, esse aqui, irmãos, é o evangelho completo. Então, o clímax do evangelho, o clímax da redenção, vai ocorrer na volta de Jesus. Vamos ver um outro texto muito interessante. Atos 3, 19 a 21 diz assim: arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Irmãos, eu sempre me preocupo com o seguinte: todos nós cometemos muitos erros e pecados no passado, não é isso mesmo? Quando vamos a Cristo, somos perdoados. Mas será que aqueles erros e pecados do passado vêm na nossa mente de vez em quando? Vem. E há dois poderes que fazem isso. Note bem, quando eu me entrego a Cristo e tenho meus pecados perdoados, então Jesus não vai me trazer mais aquele pecado à mente, porque já foi perdoado. Só que existe uma coisa que se chama cicatriz do pecado. Cicatriz do pecado. Às vezes eu me entristeço, eu penso assim: poxa vida, eu cometi tantos erros no passado, né? E eu já confessei, já me arrependi, já abandonei, mas de vez em quando vem, né? E tem um lado positivo disto. Quando essas coisas vêm, eu me entristeço pelo que eu fiz de errado de novo. Eu estou sendo livre de repetir aquilo. Agora, vai ocorrer, irmãos, muito em breve, um trabalho especial de Deus em nós, que formos fiéis. Aqui diz assim: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Nessa fase final da obra de salvação, Jesus vai apagar os nossos pecados do santuário. Arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Gravem bem isso aqui, irmãos. Quando Jesus apaga os nossos pecados do santuário, o Espírito Santo apaga da nossa mente. Nunca mais vamos nos lembrar dos pecados. Os irmãos que já estudaram bem o assunto do dia do tempo de angústia, quando Jesus sair do santuário, que ele já terminou sua obra lá, o povo de Deus vai entrar no tempo de angústia. Já leram, já? E no tempo de angústia eles ficam assim: poxa, mas será que eu confessei todos os pecados? Será que eu me arrependi de todos os pecados? E vão querer lembrar, ver se há algum pecado que não foi confessado. E não lembram mais. Isso aqui é uma grande bênção, irmãos, note bem. Esses pecados que foram confessados e abandonados, eles foram apagados no santuário. E o Espírito Santo apaga daqui também. Acabou. Não vamos ter mais lembrança do pecado. Não é maravilhoso isso? Então, quando Cristo termina a sua obra no santuário, os pecados são
apagados. Bem, em seguida vem o quê? Assim venham da presença do Senhor tempo de refrigério. Quando o povo de Deus tem os pecados apagados no santuário e na mente, eles recebem o batismo do Espírito Santo em plenitude para concluir a obra. E o que vem depois? E ele enviará Jesus Cristo. O que ocorre depois? A volta de Cristo. Mas na volta de Cristo, nós ainda estamos com esse corpo aqui, pecaminoso, mortal. E quando Jesus aparece na nuvem do céu, diz a palavra de Deus, nós vamos ficar pálidos, por causa da glória de Deus. E quando o povo de Deus fica naquela condição, Jesus diz, a minha graça te basta. Nessa ocasião, somos glorificados para suportar a presença de Jesus. Recebemos a glória. Então, nós vamos recapitular um pouquinho. Quando eu me entrego a Cristo, todo o meu coração, sou perdoado. Sou justificado ou declarado justo. Nascemos de novo. Ao permanecer em Cristo, então fomos salvos na fase inicial. Isso aqui é bem necessário compreender, porque a gente pode dizer assim, eu fui salvo. De quê? Da condenação. Mas ao permanecer em Cristo, Ele quer me salvar mais profundamente. Ele quer me dar vitória sobre os meus pecados, minhas inclinações. Então, nesse processo de santificação, de transformação do caráter, isso aí também se chama salvação. Então, eu fui salvo da condenação, estou sendo salvo das minhas inclinações, e quando Jesus voltar, seremos salvos na glorificação. O nosso corpo mortal será transformado. Isto se chama glorificação. Agora, só que isso daqui, nós não chamamos assim de atos isolados. Porque, note bem, quando eu sou justificado, sou perdoado, eu já recebo o poder para vencer o pecado. Por isso que João diz assim, a todos que o receberam, João 1, 12, 13, a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a pessoa é justificada, ela já recebe poder para vencer. Ao mesmo tempo, a glorificação também já começa. Que, irmãos, note bem, glorificação é revelar o caráter de Deus. Então, quando Adão e Eva estavam no Éden, eles estavam cobertos de glória, que era a harmonia com a vontade de Deus. Quando pecaram, aquela luz gloriosa foi retirada, porque foram rebeldes contra Deus e foram expulsos do Éden. Então, para Deus nos levar de volta ao Éden, tem um processo. Qual é? É o que chama de evangelho. Então, pelo evangelho, ao aceitar a Cristo, eu sou perdoado, já recebo poder para fazer a vontade de Deus. Romanos 1,16, lá diz assim, o que é o evangelho? Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando a pessoa é perdoada, recebe o evangelho, ela já recebe poder. E já começa a refletir o caráter de Deus. Isso se chama glorificação, só que é progressiva. A glorificação que estamos falando na volta de Cristo será o toque final. Observe, nós já lemos aqui ontem, mas vamos repetir. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor. O que é glória mesmo? O seu caráter. Então, quando nós fixamos a nossa atenção em Cristo, nós recebemos a sua glória. Então aqui diz assim, todos nós com face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Percebem? Que essa glorificação é progressiva. Quanto mais eu contemplo a vida de Cristo, quanto mais eu estudo a vida de Cristo, eu vou assimilando o seu caráter. E essa glória, esse caráter, é progressivo em nossa vida. Então Paulo diz assim, ao contemplar como num espelho a glória do Senhor, ou o caráter do Senhor, somos transformados
de glória em glória. Então o nosso caráter vai sendo transformado e vai refletindo mais a glória do Senhor. Então quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Quando nós estivermos assim, pálidos com a sua volta, o povo de Deus vai fazer uma pergunta: quem é que pode suportar isto? Quem é que pode suportar a glória de Cristo? Então Jesus fala assim: olha, a minha graça te basta. Somos glorificados. Agora, essa glorificação é progressiva. Então na volta de Jesus receberemos o toque final da sua glória. Mas tudo é pela graça. Então Jesus vai dizer para nós o quê? A minha graça te basta. Agora, irmãos, observem bem a sequência da salvação. Em Tito, no capítulo 2, 11 a 14, a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Então, para quem é a graça de Deus? Para todos. A graça de Deus que trouxe salvação se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, verso 12, né? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria. Irmãos, essa palavra sóbria, sabe o que quer dizer? A palavra sóbria é o contrário de ébrio. O que é uma pessoa sóbria? Ela está com sua mente equilibrada. Quando ele bebe, fica desequilibrado, né? Então aqui diz assim: devemos viver de maneira sóbria, justa e piedosamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Então, irmãos, vamos recapitular um pouquinho mais. Então, quando eu aceitei a Jesus e fui perdoado, eu fui salvo. Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos salvos da condenação. Ao permanecer em Cristo, nós somos salvos do poder do pecado. Recebemos graça para dominar a nossa língua, nossas inclinações, nossos apetites, nossas paixões, nossas concupiscências, tudo isso. Então, ao estar conectado com Cristo, recebemos esse poder. Então, estamos sendo salvos do poder do pecado. E quando Jesus voltar, seremos salvos, que é o toque final da imortalidade e da glorificação. Quando Jesus vai dizer a todos os seus filhos fiéis: a minha graça te basta. Então, irmãos, como que nós deveríamos considerar a volta de Jesus? Note bem, quando nós falamos de evangelho, podemos resumir assim: o evangelho é a pessoa de Cristo, não é apenas uma doutrina. 1 Coríntios capítulo 15, aqui o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: nós conhecemos como o evangelho da graça de Deus, não é? Aqui diz assim: além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Irmãos, vamos imaginar que se Cristo morresse por nós e não saísse da sepultura, teríamos salvação? Não. Então vamos perceber que o evangelho é um pacote completo. Então aqui diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, pelos 12, e depois por mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Então, irmãos, o que é o evangelho? Podemos resumir o evangelho na pessoa de Cristo. Então, o evangelho começou com a encarnação de Cristo. Cristo, sendo Deus, se fez homem. O evangelho se revelou na vida perfeita de Cristo. Nós lemos ontem que nós somos salvos pela obediência de Cristo. Isso se chama justiça de Cristo. Uma vida perfeita que ele teve. Somos salvos pela sua morte na cruz do Calvário. Então a morte de Cristo é
clímax da salvação. Depois de morto, ele foi ressuscitado. Ressuscitado, ele foi levado aos céus. Nos céus, ele intercede por nós. E quando que esse evangelho, esse plano da redenção vai culminar, vai terminar, vai fechar com chave de ouro? Quando? Na volta de Cristo. Então podemos dizer assim, o evangelho é Jesus nascendo como homem, o evangelho é Jesus vivendo uma vida perfeita, justa, imaculada. O evangelho é Jesus morrendo por nós, o evangelho é Jesus ressuscitando, é Jesus subindo aos céus para interceder por nós, e é Jesus voltando na segunda vinda, para levar-nos ao lar celestial. Evangelho é isto, é Cristo. O que vai acontecer na volta de Jesus? A Bíblia fala de ressurreição. Irmãos, já pensaram se nós crêssemos em Cristo e morrêssemos e não ressuscitássemos? Que esperança teríamos? Existe um filósofo francês, ele criou uma filosofia chamada existencialismo. O que ele raciocinava? Ele disse assim, olha, eu não fui consultado para nascer. Levo uma vida difícil nessa terra, depois eu vou morrer e acabou tudo. Para quem não crê em Jesus, essa vida tem sentido? Não tem. Então, se nós nascemos nesse mundo, levamos uma vida difícil, né? Nascemos, crescemos, casamos, temos filhos, temos netos e morremos. E daí? Tem sentido? Não. O que dá sentido à nossa vida é Cristo. Porque em Cristo temos uma esperança de uma vida eterna. Então o apóstolo Paulo aqui no capítulo 15, ele falou assim, olha gente, se não há ressurreição, nós somos as pessoas mais infelizes que existem. Mas, por ocasião da volta de Jesus, a Bíblia fala de várias ressurreições, né? Ele fala de uma ressurreição mista que ocorrerá no começo da 7ª praga. Nós encontramos isso daqui em Apocalipse 1, verso 7. Aqui diz assim, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Também aqueles que o perfuraram, aqueles que o traspassaram. Aqui fala de duas classes de pessoas que vão ressuscitar, né? As pessoas que vão estar preparadas para ver a Jesus e as pessoas que o mataram na cruz do Calvário. Duas classes. Mas a Bíblia fala de outra ressurreição, que nós chamamos de ressurreição geral. Quando Jesus voltar, ele vai despertar do pó todos os seus filhos fiéis. Ressurreição geral. E vai subir, essa classe vai subir com Cristo para o lar celestial. Isso nós encontramos aqui em 1 Coríntios 15. Como é que diz o apóstolo Paulo aqui? 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, verso 51. Eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, porque esse corpo nosso aqui é corruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, é isto que é mortal, ser revestido da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, é isto que é mortal, tiver se revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? E o verso 57 diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, aqui está um apelo do apóstolo Paulo, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Qual é o apelo dele aqui? Sermos firmes e inabaláveis. Irmãos, o apóstolo Paulo ele chegou numa cidade chamada Tessalônica. Essa cidade existe até hoje, na Grécia, né?
E lá ele pregou sobre a volta de Jesus. Só que as pessoas entenderam que Jesus ia voltar em seguida. E quando começaram a morrer esse, morrer aquele, eles começaram a ficar decepcionados. Poxa, e agora? Se nós morremos, Cristo não veio, estamos perdidos. Aí o apóstolo Paulo ele foi inspirado a escrever para aqueles crentes o seguinte: não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não os entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que verdade sublime, né? Portanto, diz ele, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, nós temos uma esperança. Então nós fomos aceitos pela graça de Deus. Nós somos perdoados pela graça de Deus. Somos transformados pela graça de Deus. E seremos glorificados pela graça de Deus. Foi lido aqui no começo pelo irmão Rômulo, Filipenses 1,6, diz assim: aquele que começou em vós a boa obra, vai aperfeiçoar, vai terminar até o dia da volta de Jesus. Então, irmãos, vou recapitular um pouquinho. Então, no Éden, o homem tinha aquela glória, pecou, perdeu a glória e foi expulso do Éden. Pelo Evangelho, Deus nos perdoa, nos transforma e nos vai cobrir com a sua glória para levarmos de volta ao Éden restaurado. Esse é o propósito do Evangelho. Deus quer nos colocar em perfeita harmonia com Ele. A palavra de Deus promete que Jesus voltará muito em breve. Em Apocalipse 19, versos 11 a 16, aqui fala da volta de Jesus em glória. O apóstolo João ele usa uma linguagem muito bonita, diz assim: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Ele estava vestido com veste banhada em sangue, o seu nome é chamado de a Palavra de Deus, e os exércitos que estavam no céu seguiam sobre cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada afiada, para que com ele castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem sobre a sua veste e sobre sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, parece que tem uma linguagem aqui um pouco difícil, né? Irmão, note bem, é que acontece o seguinte: os poderes da terra vão se unir para perseguir o povo de Deus. E vão marcar um dia para matar o povo de Deus. Isso aqui está em Apocalipse capítulo 13. Aqui fala de um poder que faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer à vista da besta. Verso 15, ele tinha poder de dar a vida à imagem da besta, que a imagem da besta poderia tanto falar, quanto fazer com que tantos quanto não adorassem a imagem, fossem mortos. Irmãos, vão se unir os poderes da terra para decretar a morte do povo de Deus. E vão marcar um dia. Só que quando marcam o dia para matar o povo de Deus, Cristo aparece para livrar o seu povo. É o que nós acabamos de ler em Apocalipse 19. Então o povo de Deus será liberto, será salvo, será glorificado e preparado para o céu. E os inimigos do povo de Deus serão destruídos. A Bíblia fala desse aspecto também, né? Queridos irmãos, a nossa esperança é a volta de Jesus.
e podemos garantir que ela está muito mais próxima do que nós imaginamos. Bom, já viram, tem um espelho no carro, alguns carros está escrito assim: o que você está vendo aqui está mais perto do que você pensa. Quando você olha para o espelho do carro, às vezes até cometemos algum acidente, porque pensamos que está muito longe e está muito perto. Então, irmãos, a volta de Jesus está muito mais perto do que imaginamos. Muito mais perto do que imaginamos. Agora, nós não devemos nos preocupar com a data que ele vem. Não. Sabe por quê? Porque precisamos estar preparados hoje. Há um texto, irmãos, maravilhoso, que eu gosto muito, que diz assim: se você está bem com Deus hoje, você está preparado como se ele viesse hoje. Não olhe para você, não. Olhe para Cristo. Quer dizer isso. Irmãos, olha, cada noite, antes de dormir, devemos fazer um autoexame. O que é que eu fiz hoje? Será que eu ofendi a Deus em alguma coisa? Será que eu ofendi o meu semelhante? Será que eu fui honesto com as pessoas? Será que eu não falei mal dos outros? E se eu descobrir que eu fiz alguma coisa errada, o que eu devo fazer antes de dormir? Confessar, pedir perdão a Deus. Isso aqui, irmãos, é uma necessidade diária. Então, se você está bem com Deus hoje, você está preparado como se ele viesse hoje. Há muitos versos que nós conhecemos de cor, mas às vezes não prestamos muita atenção. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbio diz assim: aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Irmãos, estaremos bem com Deus assim. Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas todo dia, toda noite, devemos examinar-nos. E o salmista diz assim: ó Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Então, irmãos, é uma questão diária. Eu não devo estar preocupado se Jesus vem daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos, não. A minha preocupação é estar preparado hoje para a sua vinda. Eu quero só terminar, irmão, com uma pergunta muito difícil, né? Hebreus 2, versículo 3. A primeira parte do verso tem uma pergunta, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pergunta difícil, não é? Tem resposta? Alguém que negligencia a salvação escapa? Não. Interessante que aqui não fala assim: como escaparemos se rejeitarmos a salvação? Não está falando de rejeitar, não. Está falando de negligenciar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, o que o apóstolo quer dizer é o seguinte: a minha salvação, a salvação da minha família, a salvação do meu semelhante, deve ser prioridade absoluta. É mais importante que o meu emprego, que o meu dinheiro, que minha comida, por bom que seja, né? Então a salvação deve ser a prioridade absoluta. Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Queridos irmãos, vamos fazer da nossa salvação essa prioridade. Perder essa vida aqui é coisa trágica, né? Mas perder a vida eterna é terrível. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Mas, irmão, não se desesperem, porque Jesus nos dá poder para vencer. Ele fala para cada um de nós: a minha graça te basta. Não confie em você mesmo, não. Confie em Jesus. Que Deus nos prepare para a glorificação na sua vinda. Amém.